Autoridades presentes, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pode sentar, por favor. Declaro neste momento abertas as solenidades que faremos realizar aqui hoje, que é a inauguração da sala de reuniões de diretoria denominada José Dário Sodré. Vamos prestar também uma homenagem aos ex-presidentes com a galeria dos ex-presidentes na sala de reuniões de diretoria. E também não poderia deixar de prestar uma homenagem ao senhor José Ribeiro dos Reis, já falecido, prefeito na época em 1956, que, segundo ao meu amigo Sodré, a Lei 214 fez uma doação ao sindicato para que o sindicato comprasse o terreno. A prefeitura entrou com uma parte e, com o esforço do sindicato, a outra adquiriram o dinheiro e compraram este terreno onde é edificado a nossa sede, onde nós estamos aqui hoje. O meu muito obrigado a todos e a palavra está franca a qualquer um da mesa. Senhores presentes, senhor prefeito municipal de Leopoldina, senhores tenente Ivo e demais autoridades presentes, meus companheiros e ex-companheiros do Sindicato de Fiação e Tecelagem de Leopoldina, senhores presidentes do Sindicato Visitantes, meus companheiros e companheiras. Hoje, para mim, ao entrar na sede desse sindicato, pude relembrar momentos que aqui passei como presidente, onde vivi parte da minha vida, ou seja, quando iniciamos a luta para a organização da Associação Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Leopoldina. No ano de 1953, e que encerrou para mim no ano de 1964, em 8 de abril, após a Revolução. Esta foi a primeira oportunidade que tive de poder de público falar aos meus sinceros amigos, colaboradores e de poder demonstrar-lhes a minha gratidão por tudo que foi feito por mim e a minha diretoria, pelas autoridades e amigos sinceros durante a minha passagem aqui nesse sindicato, e poder dizer-lhes o meu muito obrigado por todas as ajudas espontâneas que tive. Nesta oportunidade, agradeço a essa diretoria pela indicação e aprovação de meu nome a ser dado a essa sala e de terem colocado o meu retrato na galeria dos presidentes. Aliás, isso vai ser logo após a nossa palestra, é que vai ser essa inauguração oficial. Estou apenas dizendo porque pensei que ia ser feito na sala principal já. Não tenho palavras para agradecer a esse gesto que me deixa muito sensibilizado em saber que meu trabalho foi reconhecido. Só me resta dizer o meu muito obrigado, Oswaldo Borges, presidente desse sindicato e seus diretores. Meus amigos, pelo tempo que tem do meu afastamento desse sindicato, são decorridos já
17 para 18 anos. Essa nova geração pouco sabe como foi a nossa luta para organizar e construir essa sede. Pois bem, em poucas palavras tentarei transmiti-la como foi o nosso sacrifício na nossa organização do nosso sindicato, que por certo iria defender os nossos direitos. Na formação da associação, tivemos grandes dificuldades. Ninguém na cidade tinha coragem de nos alugar um cômodo para instalarmos nossa sede provisória. Fizemos várias reuniões no meio da rua e sentamos no meio-fio. Contei com a ajuda de vários companheiros de trabalho e que são muitos. Entre eles, eu posso destacar, sem dúvida nenhuma, que todos os companheiros irão de me apoiar. É o nome do meu amigo particular, José Antônio Botelho da Silva, o vulgo José Pior. A ele a nossa gratidão. Nesta época recorremos e tivemos o apoio dos sindicalistas da vizinha cidade de Cataguases, dos senhores Antônio Gama do Vale, presidente dos Tecelões, José Galdino Condé, presidente do Sindicato dos Gráficos, Felicíssimo Gonçalves Vieira, presidente do Sindicato dos Elétricos, e Clodimito Riânio, de Juiz de Fora. E ainda assistência jurídica do saudoso Dr. Pedro Dutra Nicasso Neto. Nessa cidade de Cataguases realizamos várias assembleias e até sair o processo pronto e o envio à Delegacia Regional do Trabalho e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pedindo a transformação da referida associação em sindicato. Logo depois tivemos uma conversa aqui em Leopoldina, solicitando do senhor Alípio de Assunção, presidente do Clube dos Cotubas, e o mesmo, depois de vários debates com seus diretores, cedeu-nos o salão de baile e um cantinho para o nosso arquivo no ano de 1954 a 1960. Levou o nome e o retrato do saudoso Alípio de Assunção a essa sala, porque sentimos que foi através dessa concessão poderíamos de lá, do Clube Cotubas, construir aqui a nossa sede. Conforme disse acima, a transformação da associação para sindicato foi outra luta incessante. Colaboraram conosco Dr. Juarez Silva da Costa, como nosso primeiro funcionário, professor Alziro de Azevedo Carvalho, Adávio Pires de Almeida, Dr. Castelar Modesto Guimarães e o saudoso e amigo senhor Antenor Ribeiro dos Reis. Que intercedeu, junto ao deputado federal, Dr. José Bonifácio de Andradas, conseguiram registrar a nossa tão esperada carta sindical, datada em 17 e 18 de março de 1954. O registro contou com 407 associados. Foi realizada a primeira eleição em julho de 1954. 2 chapas registradas, e com isso cresceu o número de associados para 788. A chapa de número 2 tentou a todo custo nos vencer sobre várias ameaças,
foi necessário recorrermos à autoridade do Ministério do Trabalho, e prontamente fomos atendidos pelo delegado regional do Trabalho, Dr. Daneval José Pimenta Filho, e 2 inspetores, garantindo assim o transcurso normal das eleições, saindo vencedor a minha chapa número 1, com mais de 130 votos de frente. Com a diretoria organizada, passamos então a luta para a construção desta sede. Necessitávamos de primeiro comprar a posse e para isso solicitamos do senhor prefeito municipal, na época o saudoso José Ribeiro dos Reis, o qual enviou à Câmara por intermédio do seu chefe de gabinete, senhor Francisco Gama de Oliveira. Que após a aprovação da Lei 244, de 23 de abril de 1956, concedeu-nos a importância de 30 mil cruzeiros e com mais 20 mil cruzeiros antigos do próprio sindicato. Passamos a escritura da compra da posse onde é edificada essa sede por 50 mil cruzeiros. A fundação ocorreu no dia 1º de maio de 1960. A nossa primeira pedra teve a bênção do Dom Delfim Ribeiro Guedes, que era, naquela época, o nosso bispo diocesano. Estiveram presentes, além de várias autoridades, o industrial e amigo Dr. Ormeu Junqueira Botelho, que leu seu discurso e pedindo que juntasse as documentações e fosse enterrada junto com a primeira pedra. A luta para angariar meio para a construção foi por demais árdua. Conseguimos em assembleia que o primeiro mês de aumento adquirido em dissídio coletivo sobre os salários fosse a favor das obras, e assim levantamos 6.600 cruzeiros antigos. Fizemos leilões de ofertas aos domingos e feriados. Eu queria aqui também destacar que os nossos companheiros traziam prendas de todo tipo por aqui. E eu destaco ainda duas irmãs que no dia que elas trouxeram a prenda delas para ser leiloada, nós enchemos os olhos d'água. Elas trouxeram um pernil assado, todo recheado, bonitinho, e nós ficamos com tanta pena delas de fazer aquele sacrifício em benefício da obra desse. São elas Carmosina e Grimaldina. Conseguimos de cada associado 4 horas do salário de cada mês, e outras rendas foram aplicadas na construção da sede. O nosso arquivo, nosso arquiteto que colaborou foi o doutor Ubirajara de Oliveira Leite. Tivemos também a meritória ajuda, que não podemos nunca esquecer, dos senhores Antônio Firmino, conhecido entre nós por Chuchu, que além de fornecer os seus operários, colaborou com sua administração. Tivemos também a inesquecível cooperação do senhor Joaquim Pacheco, que nos emprestou gratuitamente sua betoneira. Conforme disse no início,
O meu afastamento do sindicato se deu após a Revolução de 31 de março de 1964, respeitando uma portaria que decretou junta interventora. Ao passar o cargo, tive que recorrer às autoridades policiais, que contou com os senhores Danielval Vargas, Dr. Edgar Reis de Andrade, delegado, e do Dr. Gustavo Monteiro de Castro Júnior e outras autoridades, para evitar qualquer tipo de documento falso para comprometer-me perante a Lei de Segurança Nacional. Durante a Revolução, tive muita alegria em saber que várias autoridades da cidade colocou-se à minha disposição em defesa do meu nome e da diretoria, sobre qualquer tipo de sacrifício. Que destaco Dr. Leonel Alves Pequeno, promotor de justiça, do Dr. Gustavo Monteiro de Castro Júnior, que foi também, em particular, o meu anjo da guarda. Para terminar, esclareço também que algum maldoso me taxaram de caçado da Revolução. Necessário foi recorrer-me ao atual prefeito de Leopoldina, seu Wilson Pimentel, que através do deputado Telêmaco Pompei, fizemos uma carta dizendo que eu era interessado à candidatura na Liga Esportiva Leopoldinense do meu amigo Bené. Sob pretexto, não queria nada disso, apenas para informação, na DOPS e no SNI. De lá tive a resposta que o qual informou nada constar que desabone o nome de José Dário Sodré. Conforme carta em meu poder. Meus amigos, tenho a certeza de não ter decepcionado a classe nas minhas funções durante esse período. Lutei e com coração fiz tudo o que podia ser feito dentro daquilo que era possível. E assim, nós estamos hoje gozando de uma sede que custou muito caro, sobre uma viagem, conforme foi dito. Mas estamos dentro dela. Eu quero agradecer mais uma vez a essas autoridades que me apoiaram durante esse período que tive no sindicato. E dizer para o Oswaldo que o primeiro presidente, fundador da Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Leopoldina, foi escolhido em reuniões não oficiais o nome de José Dário Sodré. E junto com os meus companheiros e associados, lutamos até conseguir a carta sindical, conforme foi dito, e logo em julho do ano de 1954 foi realizada a primeira eleição, conforme já disse, e fui eleito em 1954 a 56 e reeleito em 56 a 58. Em 1958, aí sim,
foi eleito Concílio Martins de Oliveira e os seus companheiros. Que tinha na época como vice-presidente Joaquim de Carvalho. Por ter saído o nosso companheiro Concílio Martins de Oliveira e da categoria, ter se afastado, ele então assumiu a presidência. No ano seguinte, o Joaquim de Carvalho, de 59 a 60. Em 1960, eu fui eleito novamente, junto com meus companheiros. Aí já trouxe João Alberto Barroso como tesoureiro. E muitos outros companheiros que me foge o nome agora no momento. Em 62, fui reeleito novamente a 64. E em 64, eu cedi o cargo à Junta Interventora ao senhor Antônio Rodrigues de Oliveira. Não ficamos contentes com essa Junta Interventora, recorremos, eu mesmo de fora do sindicato, fui a Belo Horizonte e consegui de lá tirar essa diretoria e indicar outra junta, que foi Célio Ferraz de Castro. E daí por diante houve as eleições no prazo de 90 dias, e aí veio Jário Barbosa Vieira, Darcy Botelho Falcão, e agora eleito e reeleito Oswaldo Pereira Barros. Quero falar uma pequena coisa. O meu muito obrigado a você, Sodré. O meu muito obrigado. A palavra continua franca. E obrigado também ao senhor Concílio, ao senhor Joaquim, ao Darcy Botelho Falcão e ao Jário Barbosa Vieira e às juntas governativas que por aqui também passaram. O meu muito obrigado a todos, em especial ao José Dário Sodré. A palavra continua franca. Senhor Prefeito Municipal, demais autoridades presentes, meus senhores, minhas senhoras. Como companheiro dos trabalhadores de Leopoldina desde 1947 e assistindo a esta consagração de uma ideia, eu me senti no dever de também trazer a minha palavra neste instante, que não será só minha, mas também daqueles que já se foram desta vida, ou então daqueles que se encontram ausentes por motivos maiores. O que nós estamos assistindo neste instante é a materialização de um sonho, é a realização de um objetivo, é a consagração de um esforço, é a manifestação de uma vontade coletiva conduzida através do tempo. José Dário Sodré interpretou muito bem o caminhar da ideia na construção da sede. Nós outros participantes com José Dário Sodré, nesse campo material, também o fomos no campo espiritual. Para que houvesse a iniciativa da compra do terreno,
da compra da posse, do desenvolvimento do trabalho, para que se chegasse à conclusão da sede, necessidade havia de um embrião. Este embrião era a ideia que percorria o mundo da colocação na sociedade dos anseios das coletividades trabalhadoras. Isso se deu da década de 30 à década de 50. Movimentos reivindicatórios sacudiam as populações dos vários países. Os trabalhadores procuravam se organizar em associações e em sindicatos. Como toda ideia nova, qualquer movimento de inspiração que traga novidade choca a sociedade contemporânea. E assim sendo, não podia ser diferente. O Brasil também sofreu essas mesmas consequências. Aquelas condições já estabelecidas na nossa sociedade patriarcal, das grandes propriedades, quer sejam rurais, quer sejam industriais ou empresas comerciais, não viam, sem um certo desassossego, o despertar da consciência coletiva dos trabalhadores, querendo assumir o seu lugar dentro da sociedade. Tivemos a Revolução de 1930, que foi o despertar da nossa nacionalidade contra os abusos então praticados. Naquela época não era como hoje. O voto era descoberto em cima de uma mesa, com os chefes políticos com seus capangas, armados de revólveres e carabinas. Então, ser oposicionista antes de 1930 era caminhar para o suicídio. Mas mesmo assim ainda havia oposição. Em 1930 foi fundada então a Aliança Liberal, para lutar contra esses princípios retrógrados e que amordaçavam a consciência coletiva do povo brasileiro. Minas então se fez presente ao lado do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Levantaram-se os dirigentes liberais desses estados, empunharam a bandeira da modernização do Brasil. E essa modernização, naquele tempo não se dizia caçar, era depurar. Então vários deputados do norte que estavam com João Pessoa, porque não acompanharam o candidato de Washington Luiz, foram depurados, sumariamente depurados. Mas Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba não concordaram com a eleição feita, que era São Paulo querendo impor a candidatura de Júlio Prestes. Então Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba começaram a se organizar militarmente para fazer valer os anseios do povo brasileiro. É preciso que a gente faça esse prólogo para depois então podermos encaixar o nosso movimento. Foi chamada, esses estados passaram a se organizar militarmente, mas a cúpula militar já estava entrosada com os grandes interesses nacionais que eram ligados à oligarquia retrógrada. Então, começou-se a articular a Revolução, que teria como chefe Luiz Carlos Prestes e Siqueira Campos. Siqueira Campos morre num desastre no Uruguai, desastre aéreo. Vinha para o Brasil para articular a Revolução. Luiz Carlos Prestes tiveram que articular para patentes menores. Foi chamada então a Revolução dos Tenentes, Revolução de 1930, e teve como comandante um capitão. Mas foi a Revolução dos Tenentes. Esse capitão foi Góes Monteiro, que partiu do Rio Grande do Sul, à frente das forças revolucionárias. O comando do Norte e Nordeste foi entregue a Juarez Távora, e Minas partiu daqui, tendo à frente Olegário Dias Maciel, que era o governador da época.
Então foi o primeiro passo de modernização do Brasil, foi a Revolução de 1930. Houve o famoso discurso da Esplanada do Castelo, feito por Getúlio Vargas, onde ele fez a sua plataforma de governo, voto secreto, a assistência social, novos ministérios, implantação da siderurgia, que seria a base para a sustentação de novas siderurgias, como foi Volta Redonda. Ali foi a célula inicial para que pudesse surgir outras. Então veio uma modernização do Brasil através deste governo revolucionário, apoiado pelo povo, que se levantou em armas, até 1945. Em 1945, com a derrota da Itália, Japão e Alemanha, outros ventos começaram a soprar. Então seria o vento da redemocratização, porque até 1945 eram governos fortes, que estavam mais em evidência. Por exemplo, a Itália, lá com Mussolini, mandou uma esquadrilha vir ao Brasil, esquadrilha de aviões, aquilo foi uma festa, porque nunca tinha vindo uma esquadrilha assim da Europa ao Brasil. Então estavam em evidência completa, não faz Alemanha, Itália e Japão. Então eram os países que mais se projetavam. Os Estados Unidos ainda não tinham essa potência que tem hoje, que era a Inglaterra, a rainha dos mares. Os Estados Unidos começaram a subir depois da Segunda Guerra, porque tomou o lugar da Inglaterra. Mas até aí era a Inglaterra, a rainha dos mares. Bom, então daí, com esse vento de redemocratização, e aí então é que entra agora no nosso terreno. Chegando aqui, os oficiais da FEB, eles acharam que o Brasil devia, então, também se redemocratizar para poder se encaixar na nova mentalidade que iria dominar o mundo político, administrativo e social. Aí, então, é que vem a saída de Getúlio, em 1945, foi uma espécie de um golpe branco, não chegou a ser um golpe violento. Que o Getúlio, então, se isola no Rio Grande do Sul, em Itu e São Borja. Ele vai para lá, então há um governo de transição. Mas o Getúlio, antes de sair, ele fundou o PSD e o PTB. O PSD para abrigar os seus companheiros de administração, que vinham desde 1930 e que faziam, então, a administração progressista do Brasil contra aquela administração retrógrada que tentou se levantar em 32 contra a Revolução, os seus interesses feridos. Pois bem, então, esses foram compor o PSD. Eram homens altamente capacitados em administração, já que eles estavam administrando desde 1930. Então, eles se constituíram no PSD. E para dar condução às aspirações das massas trabalhadoras, ele funda o Partido Trabalhista Brasileiro. O seu embrião começou no Rio de Janeiro. Então, dali ele foi se espalhando, até o embrião em Leopoldina foi em 1946, com 27 votos dados a um candidato que, além Paraíba, que foi o único que surgiu na região pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Então, daqui foram 27 votos para ele. Então, iniciou o embrião do Partido Trabalhista Brasileiro. Aí, em sequência, vai até 47, mas o Partido Trabalhista Brasileiro sempre dando a cobertura às aspirações das massas trabalhadoras, e o PSD dando cobertura àqueles empresários progressistas. Esses dois partidos passaram a administrar o Brasil até 1962. O PSD sempre continha o PTB, nos seus desejos de avançar mais um pouco na parte social. E aí então chega a nossa situação de Leopoldina. O Partido Trabalhista sempre deu toda a cobertura possível às iniciativas de fundação de sindicatos. O PSD que dava uma cobertura, mas não tanto, porque ainda não estava amadurecida a ideia. A ideia ainda não estava bem amadurecida para ser absorvida.
Então vem aquela luta sindical, que o Zé Dário citou aqui, da carta sindical. Para se conseguir essa carta sindical, houve até uma passagem muito interessante. Lutaram muito por ela o doutor Castelar Guimarães e Antenor Ribeiro do Reis. Então, o PTB ia às portas do Ministério, lutava, mas quando estava quase para sair, vinham os elementos do PSD e lá no Ministério do Trabalho e seguravam. Compreendeu? Contendo aquelas aspirações. A gente não sabia por quê, ela não vai sair por esses dias, Voltava lá o Partido Trabalhista, lá que lutava, não, tá aqui, vai sair breve, Quando estava para sair, vinha, aqueles elementos pensavam, não, espera mais um pouco, Então, quando nós já estávamos cansados, Antenor, que não era de cochilar, Antenor Ribeiro falou, eu vou resolver esse problema. Então ele saiu daqui, e nesse tempo o José Bonifácio era um deputado muito atuante de oposição, ele fustigava mesmo o Partido Trabalhista e o PSD. Estava moço, ele estava velhinho. Então, eu tenho um amigo lá, o José Bonifácio, e eu vou lá e vou trazer essa carta sindical. Então, o Antenor foi lá, levou o Zé Bonifácio no Ministério do Trabalho e trouxe a carta sindical. Quer dizer, foi um elemento de oposição, que foi lá porque não deu tempo do PSD se articular para deter. Vocês veem, então, como era a luta do Zé Dário e como era a luta naquele tempo. Então, foi assim, esse episódio que não consta da história, que aconteceu que nós devemos a Antenor Ribeiro do Reis, na sua vivacidade, na sua capacidade de movimentação e de trabalho e de apoio ele quem conseguiu então trazer essa carta sindical. Pois bem, então o trabalho seguiu, se desenvolveu e vem esta nossa luta então. Mas Leopoldina é aqui que eu quero destacar. Não só pelo Zé Dário, mas por todos os presidentes de sindicatos. Eles são sindicalistas, são operários, mas, acima de tudo, eles são membros de uma comunidade. Eles jamais fizeram qualquer coisa que prejudicasse a comunidade leopoldinense. Pelo contrário, eles sempre se entrosaram e procuraram dar o seu apoio para que os objetivos fossem alcançados da maneira mais suave e mais rapidamente possível. Isso todos eles sem distinção. Atuando os sindicatos de Leopoldina, em combinação com o Partido Trabalhista, sem ser governo em Leopoldina, eles têm uma folha de serviço enorme prestada a Leopoldina. Porque nós começamos com aquelas casas populares lá em cima, no Alto dos Pirineus, aquele é trabalho dos sindicatos e do Partido Trabalhista Brasileiro. Foi conseguido SAPs para a Leopoldina, que hoje é a Cobal, trabalho dos sindicatos, Partido Trabalhista Brasileiro. Juscelino Kubitschek estava na presidência da República. Nós tínhamos lá um ex-aluno nosso, José Carlos Lima, hoje grande fazendeiro e grande industrial em Belo Horizonte e fazendeiro de Montes Claros. Era filho do Dr. Vanir Lima, aqui de Volta Grande, ex-aluno nosso, chefe de gabinete do Juscelino. Então ele telefonou durante o dia, dizendo, faça um portador ao Rio de Janeiro hoje, que nós vamos arranjar aí um departamento do IATI. Então chamamos o Zé Dário Suzé rapidamente, conseguimos fazer uma ata rapidamente, mandamos para lá, foi criada a subagência do IATI, e hoje é aqui a nossa organização nesse palácio que está aí, mas o embrião foi esse. Zé Dário Suzé e sindicatos de Leopoldina. Roberto, presidente dos metalúrgicos, numa reunião no litoral de São Paulo, com o ex-presidente João Goulart, consegue também para Leopoldina o Sandu, criado em lei e depois foi transformado em realidade pelo nosso saudoso amigo e prefeito Joaquim Furtado Pinto, e hoje está aí prestando serviço. Então vejam, senhores, que a atuação dos sindicatos em Leopoldina é no sentido de colaboração para um melhor progresso e entendimento da nossa comunidade. José Ribeiro dos Reis, homem muito inteligente e psicólogo, que sabia ler
o íntimo dos seus colaboradores, ele compreendeu que José Dário Sodré era um homem íntegro, tanto que ele deu a mão para que nós pudéssemos ter essa acesso. Então nós estamos vestindo com as palavras o lado espiritual dessa nossa realização de hoje. São homens como José Ribeiro dos Reis, como Castelar Matias Guimarães, Antenor Ribeiro dos Reis, e muitas dezenas que estão por aqui, que sempre deram a mão ao movimento dos trabalhadores de Leopoldina, porque, acima de tudo, eles conhecem a formação do trabalhador de Leopoldina. A Revolução que veio em 1964, ela não encontrou em Leopoldina razões maiores para punir quem quer que seja. Justamente porque os dirigentes sindicais de Leopoldina, os dirigentes políticos de Leopoldina e os dirigentes administrativos e sociais, eles sempre pautaram a sua conduta pelo interesse comum, pelo bem geral, pelo progresso de todos e pela harmonia da comunidade. Este é o lado espiritual da movimentação do operário em Leopoldina. Nós estamos acompanhando os operários desde 1945. Conhecemos a luta do Concílio. Esses cabelos brancos estão na cabeça dele, ele já os tem desde os 30 anos. Justamente pela luta que ele sustentou, porque era uma fase difícil, como o Zé Dário também com a sua cabecinha branca. Isso é fruto também da luta que o Zé Dário sustentou. Eles que conseguiram materializar aquela ideia que existia no coração de cada operário e que depois foi penetrar também no coração dos empregadores. Quando eles conheceram a súmula, a essência, os objetivos maiores da ideia que os operários conduziam, os empresários então passaram a colaborar. E hoje nós temos em Leopoldina uma família só, um movimento só. É o movimento empregador, o movimento operário e o movimento das classes liberais. Hoje nós somos uma comunidade feliz, graças justamente à capacidade deles de poderem conduzir uma ideia nova, sem que essa ideia nova fosse entrar em choque com aquelas que vinham de trás e ainda não estavam atualizadas. Então, como uma homenagem a Dr. Castelar Modesto Guimarães, que está doente em Belo Horizonte, mas que muito colaborou trabalhando como chefe de gabinete do presidente Getúlio Vargas. Antenor Ribeiro dos Reis e José Ribeiro dos Reis, dois baluartes do município de Leopoldina que já não se encontram mais entre nossa comunidade. A eles o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso profundo agradecimento. E na pessoa deles, nós também materializamos todos aqueles outros que já se foram dessa vida e que participaram também nesse nosso esforço, nesse nosso trabalho. E aqueles que conduziram até esse dia que estão entre nós. E aqueles que aqui estão presentes, nós deixamos aqui consignado o nosso maior e mais profundo reconhecimento por isso que conseguiram fazer em Leopoldina. É conduzir uma ideia no cérebro e no coração. Unindo cérebro e coração, nós constituímos um grande povo e uma grande comunidade. Meu abraço e meu agradecimento. Professor Alziro, parece que não restava mais nada para se dizer. Mas, como o Sudeste citou aqui na época séria da crise em que ele atravessava, eu não podia permanecer em silêncio, não só por ser ele hoje o homenageado, mas também por essa plateia de jovens que aí está, e que nós vimos em outros tempos, a história não mostra, e que um Tiradentes
foi um mártir da independência e que hoje ele é reverenciado. O que houve com José Sodré, como disse bem o professor Alviro, e nós que naquela época exercíamos uma função na segurança pública, e que aqui tivemos por força desse motivo e por solicitação do Sodré, e por graça nossa, que aqui, como bem disse o professor Alviro, não havia nada, nunca houve, nem com ele, nem com outros presidentes do sindicato, mas necessário seria a nossa presença para resguardar a integridade daquele que nós sabíamos que estava aqui realmente cumprindo o seu dever como presidente do sindicato e que nada tinha contra os poderes públicos e vice-versa. Porém, havia aqueles sempre inimigos graciosos que gostam sempre de estar jogando pedra nos outros e tirando uma terrinha debaixo do pé. São incapazes de mostrar as qualidades de cada um, mas sempre faz questão de mostrar os defeitos. Como foi o Tiradentes um mártir, o Sodré também naquela época quase ia como mártir. E hoje nós estamos vendo aqui, como o Tiradentes, o Sodré sendo homenageado. Isso, para nós, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. E que para esse jovem, esse ato do Sodré sirva de exemplo e seja um caminho que vocês irão percorrer nas atividades de vocês para o futuro. A você, Sodré, o meu abraço, parabéns a você e parabéns à diretoria pela iniciativa. Senhor presidente do sindicato, meu particular amigo Oswaldo Borges, senhor prefeito municipal, demais autoridades que compõem a mesa, meus senhores e minhas senhoras. Neste instante, eu tenho o prazer e a satisfação de usar da palavra em meu nome e em nome do senhor prefeito municipal. O prazer por rever aqui tantos amigos e a satisfação em ouvir a história e conhecer mais de perto a história da fundação do sindicato aqui em nossa cidade. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar Aldário Sodré pelo trabalho, pela luta que ele enfrentou para a edificação desse prédio. Nós, que o conhecemos, sabemos muito bem que nada poderia haver que abonasse a sua idoneidade moral. Não haveria necessidade nunca, para nós que o conhecemos, de uma confirmação oficial disso. Bastaria ver a edificação desse prédio e a sua luta em prol da sua classe para que você crescesse perante a comunidade leopoldinense. Por isso, você está de parabéns, Sodré. E ao Oswaldo Borges, os nossos cumprimentos pela magnífica ideia que teve de homenagear esse grande líder. E como disse o Sodré, as gerações novas não têm muito conhecimento daquilo que passou. É através desse retrato seu aqui, desse nome na sala, que as gerações futuras terão a oportunidade de ficar sabendo. Por certo, eles irão perguntar: quem é esse? E então a história dirá, a história fará justiça a tudo aquilo que você fez. A partir dessa data, você já faz parte da história de Leopoldina, principalmente da história do sindicato. Feliz da comunidade que reconhece e presta uma homenagem àquele que fez com que ela crescesse. E você fez com que essa comunidade crescesse. Por isso, a comunidade, em uma boa hora, rendeu as mais justas homenagens, aquela que você de fato merece. E conforme disse o Demerval Vargas, que as gerações que irão suceder ao atual presidente Oswaldo Borges irão carregar uma responsabilidade muito grande em honrar as tradições daqueles que o precederam. Eu quero cumprimentar ao presidente do sindicato, Oswaldo Borges, e a todos aqueles que foram homenageados aqui,
em meu nome e em nome do senhor prefeito municipal. Pediria desculpas aos senhores por não mencionar nenhum nome para não ocorrer injustiças. A memória é sempre falha. A memória, por melhor que seja, ela sempre trai. E foram aqui mencionados vários nomes. Muitos ainda permanecem para a nossa felicidade em nosso convívio, mas muitos já nos deixaram, já foram para outras moradas. Mas nós, numa prova de grandiosidade de coração dos oradores que me precederam, lembraram de todos eles. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de usar da palavra nessa ocasião. A palavra continua franca para quem quiser fazer uso. Municipal, demais autoridades presentes e homenageado e agora José Dário Sodré. Não me sobrou, aliás, mais nada para dizer mediante aos oradores que me antecederam, pois o professor Alziro Carvalho, por exemplo, já explanou muito bem tudo aquilo que já conhecíamos, que já sabíamos, o Dr. Francisco Gama, Dernival e outros oradores e o próprio homenageado. Realmente, José Dário Sodré, na época em que você e seus companheiros fundaram o sindicato, a coisa era muito difícil, porque o elemento, o operário, o funcionário que pensava em sindicato naquela época era considerado corrupto, comunista, anarquista e outros termos mais. Então você está de parabéns porque enfrentou realmente uma situação difícil, como foi dita já anteriormente, com coragem, com fibra, e venceu, graças a Deus, e hoje está sendo aqui homenageado. Para a razão que eu pedi a palavra é mais para que sejam também homenageados, juntamente com você e os demais companheiros, presidentes de sindicatos e pessoal da diretoria dos demais sindicatos, é que não esquecêssemos aqui de sua progenitora, dona Robertina Sodré, a quem eu peço uma salva de palmas. E também, tudo aquilo que recebemos de bom ou de mal, sempre dividimos, sempre a nossa família, a nossa esposa, nossos filhos, sempre compartilham conosco. Também para a dona Ieda, uma salva de palmas. A palavra continua franca para quem quiser fazer uso. Em primeiro lugar, quero saudar altas autoridades civis, militares, nesta manhã do dia 25 de outubro de 1981. Não podia de maneira nenhuma deixar de trazer minha palavra solidária a essa entidade, e também sinto o prazer de rever meus amigos, meus conterrâneos e a sua genitora, Dona Albertina. Eu peço uma salva de palmas que nossos laços de amizades possam ainda, por muitos e muitos tempos, e também tem aqui ainda a terceira geração deste casal. Eu quero agradecer também a homenagem que foi prestada ao meu grande amigo
e líder José Dário Sodré, e que no momento muitas lutas foram empenhadas para essa casa. Essa casa tem um objetivo. O objetivo desta casa não é uma casa para outro uso, a não ser para alegrar os seus trabalhadores e para defender os seus direitos. E por isso é que foi feito essa casa e fundado aqui a pedra fundamental, ainda na minha gestão, embora não pude continuar o tempo da gestão, mas estou contente por rever mais uma vez entrar nesse salão e dar essas palavras. O meu abraço ao José Dário Sodré e agradeço a oportunidade que me foi dada. Senhor prefeito, senhor presidente do sindicato, meu ilustre amigo José Dário Sodré, homenageado do dia. Falo aqui como amigo e um desportista. Você, inegavelmente, é também um grande desportista, além de líder que acontece no meio sindicalista. Conheci você há muitos anos como atleta do Grêmio do Rio de Junqueira, você como dirigente do Sindicato Peixe. E, a partir daquela época, passei a admirar a sua conduta, não apenas como homem, mas como desportista também, defendendo de maneira leal e intransigente os direitos do Sindicato Peixe, naquela época, inegavelmente, uma grande equipe de futebol. Para mim, foi motivo de muita satisfação, André, conhecer um dirigente do seu quilate. Ainda mais nesta época de hoje, quando a gente vê o futebol brasileiro envolvido numa série de graves delitos, vamos dizer assim. É bom ver Leopoldina, no esporte amador, um homem do seu gabarito, que sempre defendeu a causa esportiva da maneira mais honesta possível. Creio que, falando assim, tenho aqui o aval do nosso ilustre presidente de honra da Liga Esportiva Leopoldinense, professor Alzir de Azevedo Carvalho, que se conhece tão bem quanto eu, até mais, e sabe do seu valor. De forma, Sodré, a minha palavra aqui, eu não vou enveredar pelo caminho do sindicalismo, porque o nosso ilustre professor, das outras autoridades que aqui falaram, os outros elementos que falaram, eles explanaram muito bem. Eu, apenas como desportista que sou, e representando, falando também aqui em nome do atual presidente da Liga, Evalmeiro Nascimento, quero levar até você o nosso aplauso, o nosso reconhecimento, e dizer que você é para a Liga o mesmo que você representa para isso. E não há nada que possa apagar essa imagem que você deixou aqui. Um abraço. Prefeito Municipal, senhor Wilson Pimentel, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Francisco Mendonça Gama, e eu, o grande amigo Oswaldo Borges, presidente do sindicato, demais autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras, as nossas palavras são de parabenização de uma forma geral. Nós, pela profissão que nós exercemos, não poderíamos deixar de fazer uso da palavra, dada a homenagem que aqui hoje se presta a uma pessoa já nossa amiga por muitos e muitos anos. Nós, pelo contato que temos com os filhos do homenageado de hoje, o senhor José Dário Sodré, nós temos conhecimento de que através desses filhos, pelo modo
com que eles atuam dentro das salas de aula conosco, nós podemos muito bem avaliar e aquilatar o que é a sua família. Os filhos são realmente o reflexo dos pais. E nós temos tido esta oportunidade na sequência dos anos letivos, pois a cada ano que passa, para a felicidade nossa, nós temos um membro da família Sudré na nossa sala de aula. E isso é motivo de muita satisfação tê-los conosco, porque são elementos, sempre, elementos exemplares, não só dentro das salas de aula, mas também afora elas. E através dos seus filhos, pelo conhecimento maior que temos deles, nós podemos realmente avaliar aquilo, Sudré, que você foi, é e, consequentemente, para a felicidade nossa, você continuará sendo. Por certo, todos nós sabemos que nada se consegue sem sacrifício. Haja visto o histórico aqui apresentado pelo meu caro amigo, meu nobre amigo professor Alzídio Azevedo Carvalho. Histórico este da criação das associações e posteriormente transformadas em sindicatos. Nós temos essa oportunidade, agradecemos e parabenizamos também ao professor Alzídio Azevedo Carvalho por nos expor isso que é de grande valia para todos nós. Mas retornando, Sudré, nada se consegue sem sacrifício. Neste momento, nós nos dirigimos à sua pessoa. Estas palavras que, por certo, irão atingir a todos aqueles que estiveram do seu lado, te dando pleno apoio para que se atingisse ao objetivo a que vocês se propunham. Queremos que, na nossa comunidade, surjam outros e até milhares de Sudrés que possam desenvolver aqui esse trabalho, sempre procurando engrandecer a nossa terra. Isto nós reconhecemos que é obrigação de cada um, nós leopoldinenses, e que temos de ter um pouco de bairrismo no nosso sangue, na nossa mente. Eu pediria, Sudré, neste momento, que esta reunião, em que se homenageia a pessoa de José Draide Sudré, um ex-presidente do sindicato, fosse uma porção química que pudesse fazer com que voltasse à sua cabeça os seus cabelos pretos. Hoje, com essa cabeça prateada, ela revela muito bem as suas preocupações, que indiretamente iria avaliar o que representa a sua família. Mas também, Sudré, avaliar a toda uma comunidade. Hoje é um dia de festa para toda a Leopoldina. É lógico. Porque sempre que nós pudéssemos, ou sempre que pudermos, prestar uma homenagem a toda e qualquer pessoa
que direto ou indiretamente possa contribuir para o engrandecimento da sua terra, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, deve receber essas homenagens. E com estas palavras, eu me congratulo com todos os presidentes do sindicato, com todas as autoridades, presentes e aqui representadas, que lutam pela nossa terra. E damos as mãos a todas elas. E solicitamos que faça de nós um elemento que pertença a esse conjunto. E esse conjunto, daqui por diante, possa a cada dia que passar, procurar sempre aquele objetivo de elevar o nome da nossa terra. Eu quisera dar um título a essa reunião de hoje. E esse título vai com o meu abraço e as minhas despedidas no dia de hoje, Sodré. Que a união de forças atinge o objetivo. Muito obrigado. Como ninguém quer fazer uso da palavra, eu peço a todos os convidados aqui que nos tolerem um pouco mais. Vou pedir que os senhores me acompanhem até o terceiro andar para ver o nosso trabalho, a homenagem ao homenageado de hoje, ou melhor, aos homenageados de hoje, que é a inauguração da sala de diretoria e a galeria dos ex-presidentes. E logo após, voltaremos a esse mesmo recinto e eu quero fazer um agradecimento a todos. Peço a todos aqueles que não se retirem logo após a vinda do terceiro andar, por favor. Eu preciso da presença de todos. Vamos até o terceiro andar para que os senhores conheçam o nosso trabalho. Justiça, Dr. Ibrahim Abiakian. E o assessor direto dele, Dr. William Sayone. Está o senhor Hamilton Rodrigues de Oliveira, por favor, senhor Hamilton, que esteve presente nessa audiência comigo em Além Paraíba. O senhor Expedito Barbosa Oliveira e o senhor Dilon Novato de Moraes, um diretor nosso. Ele presenciou a audiência que nós tivemos. Nós estamos fazendo todo o possível para poder conseguir desencravar aquele processo encravado. Agora, com a ajuda de Deus, do ministro da Justiça, eu tenho a impressão que nós vamos sair vitoriosos. Eu acho que é uma das melhores notícias. Acabo de falar com Sua Excelência, o ministro da Justiça, agora por telefone, que ele está em Lepariba, está caminhando por Rio, e pediu que eu enviasse com urgência a relação dos empregados e quanto que cada um recebeu. Tem que estar na mão dele amanhã no Rio até às 4 da tarde. Ele vai embarcar para Brasília às 4 da tarde. Nós devemos fazer uma assembleia aqui ainda esta semana com os ex-empregados da Companhia Fiação e Tecido Leopoldinense. Eu acho que foi Deus escreve certo por linhas tortas. Nós estamos fazendo homenagens justas aqui. Eu acho que mais uma vez Deus me beneficiou com essa excelente notícia. Então vamos dar sequência ao nosso trabalho. Começou no mês de junho de 1973, dentro do Colégio Estadual Professor Botelho Reis, fazendo uma prova de matemática. Chegou até a mim o senhor Altair Francisco Gonçalves, hoje meu atual secretário, e me explicou que estava em dificuldade para arrumar um candidato para à frente do sindicato. Uma palavra que eu me lembro até hoje que eu falei com ele: Altair, eu entro no sindicato, mas só se for para encabeçar a chapa. Não é egoísmo, não. Falei isso com ele dentro do ginásio. E assinei a papelada. Fui eleito em julho de 73, dia 21 de julho. Tomei posse dia 21 de julho de 73 mesmo, que logo após uma junta governativa, Carlos Luiz de Oliveira, Geraldo Custódio Barro e Antônio Benedito, que eram os 3 membros da junta governativa que estava aqui. Tomei posse dia 21 de julho. Em julho de 73, fui reeleito
todas as vezes com chapa única. O motivo, eu não sei porquê, não aparecia mais ninguém. E em 79, o terceiro mandato, que eu tenho a impressão que deve ser o último. Então, se realmente for o meu último mandato, eu, como devia essa obrigação a esses homens, principalmente ao Sudré, que moveu a primeira pedra, se eu estou aqui dentro hoje, graças a todos aqueles que contribuíram para que o sindicato esteja edificado hoje. Todos. Nós frisamos ou homenageamos alguma pessoa que se destaca. Então, aos parentes daqueles outros, aos operários da fábrica de tecido, que eu sei que muitos deles, aos domingos, vinham para aqui carregar um tijolo, carregar uma lata de massa, ajudar a edificar isso que está aqui. O meu sincero agradecimento a todos aqueles que contribuíram. Eu não posso deixar também de fazer um agradecimento. Eu vou fazer a leitura aqui. Lei número 244. Concede auxílio para a compra de um terreno à sede do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Ações Tecelagem de Leopoldina. O povo de Leopoldina, o povo do município de Leopoldina, por seus representantes, resolveu, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Leopoldina autorizada a conceder ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e Tecelagem de Leopoldina um auxílio na importância de 30 mil cruzeiros para fim especial de ser aplicado na compra de um terreno, no qual será edificada a sua sede. Parágrafo único. No caso de não cumprir o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e Tecelagem de Leopoldina, a finalidade constante no artigo 1º, fica o mesmo obrigado a repor à Prefeitura Municipal a importante constante no auxílio. Artigo 2º. Fica aberto no corrente exercício o crédito especial na importância de 30 mil cruzeiros para o pagamento do auxílio constante no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário. Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem conhecimento e execução desta lei pertencerem que a cumpram e façam cumprir tão exatamente como nela se contém. Prefeitura Municipal de Leopoldina, 23 de julho de 1953. Fernando Ribeiro dos Reis. Francisco Mendonça Gama de Oliveira. Muito obrigado aos senhores, que se estou aqui dentro hoje, é porque os senhores contribuíram. Muito obrigado. Às vezes, o presidente de sindicato, ele é mal interpretado. Porque o nosso dever é defender o interesse do trabalhador. Realmente do trabalhador. E assim, eu procurei dar sequência aos trabalhos dos meus antecessores. Às vezes, somos mal interpretados, mas a gente faz a crer